The Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, como ficou conhecido aqui no Brasil, é um filme de 1981, escrito e realizado por Sam Raimi, diretor que ficou muito famoso depois pelos seus filmes Arraste-me para o Inferno e principalmente a trilogia Homem-Aranha do Tobey Maguire. Esse é um dos mais famosos pioneiros do cinema trash. Hoje nós falaremos sobre esse clássico do terror que mudou de vez o patamar do gênero no cinema. É dia de falar de filmes aqui no canal e vamos lá conversar um pouco sobre um dos mais sinistros filmes de terror dos anos 80. Eu sou o João e seja muito bem-vindo ao canal O Outro Lado. Cinco jovens vão passar um fim de semana em uma cabana isolada nos bosques do Tennessee. Lá, eles acabam encontrando um livro misterioso bem no porão da casa. Esse livro era nada mais nada menos do que o Necronomicon Ex Mortis. Um livro todo feito de pele humana e escrito a sangue. Junto dele havia um gravador, e é claro que os jovens vão reproduzir o que tinha gravado ali. E quando as palavras daquela fita ecoam por todo lugar, espíritos que estavam adormecidos naquele bosque despertam e daí então começam a possuir os jovens um por um. Essa é a sinopse básica do filme Evil Dead de 1981. Como eu disse, o filme foi criado por Sam Raimi, mas ele teve uma ajuda, Bruce Campbell, que vocês já devem conhecer por aí como nosso protagonista. Sam e Bruce cresceram juntos e são amigos desde que eram crianças. A dupla fez vários projetos de filmes de baixo orçamento, na maioria filmes de comédia. Até que certa vez gravaram uma cena de suspense em um dos filmes e isso inspirou os dois a entrarem no gênero do terror. O Sam Raimi optou por filmar um curta-metragem descrito pelo próprio diretor como um protótipo, algo que atrairia o interesse dos financiadores e usaria os recursos arrecadados para filmar um projeto completo. E é aí que surge o curta-metragem Within the Woods, que foi produzido custando $1.600. Para gerar fundos a fim de produzir o seu filme, Sam Raimi e Bruce Campbell procuraram por ajuda de advogados, empresários e até mesmo membros de suas famílias, buscando ali alguém que topasse participar da produção. Os dois decidiram fazer o que era até então intitulado Livro dos Mortos, um nome inspirado no interesse de Raimi pela obra de H.P. Lovecraft. Isso fica muito claro quando o Necronomicon, um livro que aparece na obra do Lovecraft, também está presente aqui. Desse modo, Bruce Campbell acabou sendo escalado para viver o protagonista, Ash Williams. Junto deles estão no elenco Ellen Sandways, Richard Demanicor, Betsy Baker e Teresa Tilly. A história do filme é aquela clássica fórmula de jovens em uma cabana isolada na floresta, o que ajudava inclusive a limitar a quantidade de atores em cena e evitava grandes gastos com locações. Tudo foi pensado no quanto de grana eles tinham. Como eu disse lá no início, esses 5 jovens acabam encontrando o livro, leem o que está nele e despertam forças poderosas. É nesse contexto que somos apresentados ao Ash, que é o herói improvável dessa história, vivido pelo nosso amigo Bruce Campbell. Ele acabou virando o rosto da franquia, não apenas por causa do seu protuberante queixo, que é sua marca registrada, mas também por ser tão canastrão e tão galhofa quanto a própria história do filme. E é justamente essa mistura de terror brutal, grotesco, com um tipo de humor incomum para a época, que acabou chamando a atenção no primeiro filme dessa franquia. E essa combinação que fez dele um verdadeiro cult trash. Tudo isso porque a direção do Sam Raimi era muito criativa, ele realmente é um bom diretor. Ele usou vários efeitos práticos, mas
aquilo, né, de ser uma produção de baixo orçamento não deixa de ser um filme tosco. Então você fica naquele limiar. Ele é claramente um filme que não foi intencionalmente feito para ser ruim. Por isso ele é um verdadeiro trash de respeito. Esse filme, quando saiu, ele foi assim um verdadeiro refresco a um gênero que já estava se saturando naquela altura. E a novidade foi assim tão bem recebida que impressionou até mesmo Stephen King. Em 1982, o Sondheim, que era desconhecido, levou seu filme para o Festival de Cannes, na tentativa de conseguir alguma distribuidora interessada em lançá-lo comercialmente. O problema é que o filme foi considerado muito violento e muito assustador, de modo que as empresas não deram a devida atenção à película. Você vai ver que, hoje em dia, esse filme ainda é pesado. Agora você imagina isso na década de 80, como foi recebido. Foi somente depois que Stephen King assistiu ao filme e se empolgou com o que viu que as coisas melhoraram para o Sondheim. O famoso autor escreveu uma crítica bastante animada na revista Twilight Zone, dizendo que os amantes do gênero deveriam conferir o longa, e isso rapidamente fez com que as distribuidoras saíssem no tapa para conseguir ver quem ficaria com os direitos. E foi dessa forma que a New Line Cinema conseguiu e deu início ao legado de Ash. Por causa da inexperiência da equipe, filmar era uma verdadeira comédia de erros. O primeiro dia de filmagem levou a galera a se perder na floresta durante uma cena filmada em uma ponte. Um momento notavelmente horrível no set envolveu rasgar os cílios da atriz Betsy Baker durante uma remoção de uma máscara. Devido ao baixo orçamento, as lentes de contato que seriam usadas para simular os olhos demoníacos dos atores eram muito grossas, né? Elas não eram de boa qualidade. Elas levavam 10 minutos para serem aplicadas e só podiam ficar com os atores por 15 minutos, porque os olhos não conseguiam respirar, entre aspas, com as lentes aplicadas. Então você imagina, 10 minutos para colocar, só 15 para ficar, você tinha que filmar o máximo de cena naquele momento. Uma das coisas mais faladas sobre esse filme é o truque de câmera que o Sondheim usou para filmar a cena onde a gente tem as visões, né? Onde a gente vê o olhar dos espíritos. Eu vou estar colocando aqui no fundo umas cenas onde as câmeras saem andando, parece mesmo que ela está flutuando dentro da floresta, e todo esse truque foi feito literalmente com uma madeira, 2 profissionais segurando ela ali, guiando ela, tudo feito da maneira mais, entre aspas, simples possível, e o resultado foi o mais incrível que eles poderiam conseguir. Tanto que essa cena, mesmo hoje em dia, os filmes mais recentes homenageiam ela, né? Virou meio que uma marca registrada. Toda vez que a gente quer ver a visão do inimigo, né, da criatura, eles filmam de uma forma parecida. Sondheim fez propositalmente o filme ser o mais nojento possível, sem interesse e nem medo de censura, o que levou o filme a receber uma classificação X e entrar para a lista dos videonestes. Esses videonestes eram filmes que foram proibidos de circular em alguns países, principalmente na Inglaterra. Eram filmes que não tinha nenhuma opção de você ver, não era que eles eram censurados, eles simplesmente eram proibidos de ser comercializado em alguns lugares. Os filmes que entravam nessa lista geralmente eram considerados muito violentos e perturbadores. Para você ter uma ideia, a maioria dos filmes que entravam nessa lista eram filmes pornográficos. Para você ver, né, como que precisava ser algo muito chocante para estar ali. E o Evil Dead conseguiu. Mesmo que esse filme não tenha nenhuma natureza pornográfica, ora nenhuma, tem alguma cena que remeta isso, ele foi considerado um dos filmes mais violentos de sua época. E essa censura que ele recebeu, claro, acabou afetando na parte comercial, mas não impediu que ele se tornasse uma franquia e que fosse cultuado pelos amantes do terror.
Evil Dead rendeu uma franquia com 5 filmes, incluindo um remake de 2013 e o mais recente saindo no ano passado. Todos eles, sem exceção, são ótimos filmes. Alguns, como o terceiro, por exemplo, vão muito mais para comédia do que para o terror. Já outros, como os últimos, vão para uma área mais gore, né? Mais terror, mais assustadora. Mas todos eles são muito bons e indicam muito. Além de uma série protagonizada pelo Ash, onde ele retorna depois de anos para viver aventuras macabras. Essa série é muito boa, divertida e bem gore, vale muito a pena dar uma olhada. Tem 3 temporadas, infelizmente foi cancelada, mas é muito boa. Evil Dead de 1981 é um dos filmes favoritos da minha vida, talvez o meu filme trash preferido. Eu simplesmente adoro a ideia desse filme e como ele foi realizado. Isso me inspira muito. Quando eu vejo como ele foi feito, a gana que o Raimi teve para produzir junto com seu amigo, isso me inspira muito e faz eu achar o filme ainda melhor. E você, o que você acha? Já conhecia Evil Dead? Já assistiu? Conhecia essa história por trás? Eu tenho certeza que se você já conhecia o filme, você vai ficar ainda mais fã dele. E se você não conhecia, dá uma chance, cara. É muito legal. Ele é um pouco nojento? É, mas dá uma chance porque eu tenho certeza que você vai adorar, ainda mais depois de saber a gana que os caras tiveram para produzir essa obra-prima do cinema trash. Deixa aqui embaixo seus comentários, não esquece de se inscrever, comenta se for sua primeira vez, manda para um amigo que gosta do filme, que gosta de terror, que gosta do canal, enfim, apresenta para ele e diz para mim que outro filme você quer ouvir falar aqui nesse quadro. A gente pode trazer um outro filme, eu posso apresentar um outro filme para vocês, enfim, qualquer coisa relacionada ao cinema do terror, vocês podem escrever aqui embaixo que a gente vai fazer, tá show? Temos um encontro na semana que vem, marcado em 18 horas. Tamo junto, João aqui, do outro lado.